filha, eu sou teu pai. Se o teu pai não te ama, eu te amo. O meu nome é Eliane, né? Cristina Paranhos de Abreu. Eu nasci numa cidade de Governador Valadares, mas os meus pais são do interior de Minas, que é São José de Safira e Matias Lobato. E eu tive uma infância muito difícil, cresci num lar muito conturbado. A minha avó materna, ela era católica, e a minha avó, de lado de materna, ela espírita, ela tinha um centro de macumba. Então eu cresci no meio dessa situação, eu não cresci num lar amoroso, eu cresci num lar abusivo, onde eu via meu pai muito agressivo, muito violento, eu vi várias traições. E infelizmente não afetou os meus irmãos, mas me afetou a mim, porque eu já me sentia diferente, já bem pequena. Eu vi várias amantes do meu pai, e ele fazia questão às vezes de levar elas para casa quando minha mãe não estava. E isso tudo afetou a minha vida de uma forma emocional muito grande. Aos 13 anos eu comecei a ser abusada por um vizinho sexualmente. Eu não contei aos meus pais, porque assim, o meu pai era uma pessoa muito violenta, e quando ele me batia ao ponto de eu não coçar. Eu me acordo que um dia antes desse abuso, ele me deu uma coça com fio de luz, que ele sangrou todas as minhas costas e mandou que lavasse com água e sal. Nessa época meu pai também não conhecia Cristo. E eu lembro que eu tinha que ir nessa casa lavar vasilha, porque como a gente cresceu um pobre, a gente morava numa invasão na beira do rio. E a nossa casa tinha sido levada pela enchente, a gente ganhou uma casa popular na maior favela de Governador Valadares, que era no bairro Fraternidade, que até hoje é considerado uma das piores favelas. E a nossa casa não tinha água potável, a gente tinha que ir na casa desse vizinho, que era a única casa que tinha. E eu fiquei durante 2 anos sendo abusada por ele. Mas eu preferia ser abusada do que contar para meus pais. Porque eu sabia que eu ia ser repreendida em casa, ia ser pior do que eu já estava passando lá fora. Quando eu completo 16 anos, eu tento suicídio pela primeira vez. Porque eu queria achar respostas para as coisas que eu não conseguia entender. Por que meus pais não viam valor em mim? Porque eu acho que toda criança, quando chega numa certa idade, eles querem saber. Eu falava, meu Deus, eu estudo, eu nunca faltei aula, meus pais nunca foram no Brasil, minhas notas são excelentes, eu passei com as maiores notas. Por que meus pais não me veem? Por que a minha mãe sempre fala pra mim que eu não presto, que eu não valho nada, que eu não valia a comida que eu comia? E assim, eu não entendia por que eu era diferente dos meus irmãos. Só que o que os meus irmãos conviveram foi totalmente diferente da minha experiência, eles não tiveram a experiência que eu vivi. E ali eu já sabia que eu era diferente. E eu lembro que quando eu tentei o suicídio, eu deixei uma carta relatando aos meus pais o motivo no qual eu falava, porque vocês não me amam por causa disso, daquilo. E eu expliquei todo no contexto na carta o motivo pelo qual eu estava fazendo. Vou pro hospital, passo por toda a lavagem estomacal, volto para casa, porque eles fizeram voltar para casa e eu tinha que ser vigiada durante 24 horas. E nessa noite